Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, amigo produtor. Seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Em destaque nesta edição, você confere informações a respeito do que vem acontecendo com o escoamento da safra de soja do Mato Grosso pelo estado do Pará. A situação continua muito complicada. Ministério da Agricultura prorroga o período de semeadura do milho, safrinha e do feijão de segunda safra no estado do Paraná. Vamos falar sobre importantes empresas do agronegócio, inclusive o primeiro lançamento da divisão agrícola após o início da fusão entre Dow e Dupont. E ainda hoje, informações sobre a expectativa da produção mundial de açúcar. Há uma projeção de aumento do superávit global. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E o Agricultura BR destaca agora as informações a respeito do Marfrig, que agora entra num novo mercado. A respeito do Marfrig que agora, depois de ser uma das principais processadoras de carne do mundo, agora entra no novo mercado, que é o de molhos prontos para a utilização nas carnes. Esse mercado, de acordo com os dados iniciais da empresa, deve proporcionar um faturamento que pode chegar a R$ 3.300.000 a mais no mercado. Vai concorrer com tradicionais marcas que já atuam nesse segmento já há muito tempo, como a própria Nestlé, que tem vários produtos voltados para esse tipo de consumidor. A ideia da Marfrig, de acordo com o que foi divulgado pela empresa, é fazer uma diversificação daquilo que está sendo empregado e investido pela empresa. Marfrig que tem tido um comportamento no mercado de ações um pouco distinto nos últimos 30, 40 dias. Vamos saber como é que as ações se comportaram. É o que a Agricultura BR mostra agora. No dia 8 de janeiro eram R$ 7,28. No dia 15, R$ 6,88 pelo valor da ação. No dia 22, R$ 6,70. No dia 27 de janeiro, R$ 6,87. No dia 3 de fevereiro, R$ 6,80. E trazendo agora os valores para o dia 7 de fevereiro, R$ 6,71 o valor da ação. Vamos saber agora como é que vêm os valores negociados com as ações da Marfrig. É o que você acompanha conosco agora, trazendo aqui os dados ao vivo da Bolsa de São Paulo em relação ao que vem acontecendo com os valores das ações dessa empresa, que é negociada sobre a sigla MRF3G3. Pessoal da nossa produção, se tiver as ações da Marfrig, pode colocar na tela, senão a gente traz posteriormente. Bom, a gente continua falando aqui a respeito de Marfrig, então, que faz esse lançamento para o mercado nacional, entrando nos molhos de carnes também. A Agricultura BR fala agora sobre um assunto que traz bastante preocupação para o produtor rural, traz para toda a cadeia produtiva da soja. Eu estou falando do escoamento de safra do Brasil. O escoamento de safra de soja do Brasil, do estado do Mato Grosso, pelo estado do Pará, segue com sérios problemas. Nos últimos dias, caminhoneiros do estado do Mato Grosso publicaram nas redes sociais imagens, inclusive feitas com drone, mostrando que não conseguiam avançar com o transporte do grãos em trechos não pavimentados da BR-163, no estado do Pará.
Daqui a pouco você vai ver aqui no Agricultura BR informações importantes e o depoimento, principalmente, de quem está lá, dos caminhoneiros que estão sofrendo. Já tem fila de 70 quilômetros. De acordo com o DENIT, essas filas caíram para pouco mais de 30 quilômetros nesta última terça-feira. Você vai conferir o que está acontecendo por lá ainda nesta edição. Mas antes, nós vamos conferir uma reportagem do Odacil Canepa, lá em Brasília, que mostra também como que esses fatores têm sido tratados na capital federal. O tráfego na BR-163, no estado do Pará, permanece parcialmente interditado para caminhões carregados. O trecho é em Novo Progresso. Nesta semana, a interdição rumo aos portos obrigou caminhoneiros a uma espera média de 125 horas. A execução da obra está sendo comandada pelo Exército. São mais de 200 pessoas envolvidas. Segundo o DENIT aqui em Brasília, o fechamento da BR-163 é preventivo. O DENIT, junto com o Exército, ele faz um fechamento prévio para fazer as obras de manutenção para devolver a trafegabilidade. Então, hoje, você não tem ninguém lá desassistido da questão da operação do tráfego. Existem 4 pontos de monitoramento, pessoas fazendo relatórios que são postados 2 vezes ao dia num site que nós criamos e, além disso, esses boletins são disparados para embarcadores, transportadores, tradings, produtores de soja. Então, nós temos boletins diários da situação de trafegabilidade desse trecho. Especialistas do setor de infraestrutura garantem que a operação do Exército e do DENIT é necessária e que está sendo feita até mais organizada do que no ano passado. Agora, hoje cedo, por exemplo, 540 caminhões já foram liberados para passar. Então, o que está acontecendo é isso. Ele está sendo liberado por partes, né? Ele está cuidando desse trecho, está fazendo pare-siga, está fazendo todo o trabalho de monitoramento e está fazendo obra. E está retirando os caminhões também que têm problema de subir a serra, né? Ainda faltam 65 quilômetros para a conclusão da obra. Odacil Canepa para o SBA. A situação já começa a ficar preocupante. Faz a gente lembrar do atoleiro visto no início de 2017, com excesso de chuvas e os trechos das rodovias federais não pavimentados. Olha, as precipitações também têm atrapalhado outra atividade referente à safra de soja, a colheita. No estado do Mato Grosso, 25% da área já plantada já foi retirada dos campos e essa situação começa a ficar cada vez mais preocupante. A gente vai acompanhar como que está essa situação agora no estado na reportagem de Valdir Pacheco. A colheita de soja no estado de Mato Grosso ultrapassa 25% da área cultivada. E segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, houve um avanço semanal de 7,56 pontos percentuais. Comparado com o mesmo período do ano anterior, apresenta um atraso de 10,73 pontos percentuais. O produtor rural, Leonildo Barês, recebeu bons volumes de chuvas no início desta safra de soja. Esta soja que está sendo colhida aqui na fazenda Tropeiro Velho, em Sinop, foi plantada no início do mês de outubro. O produtor está dentro da janela ideal para o plantio do milho segunda safra, que vai até o dia 25 de fevereiro. Eu tive sorte, porque eu fui um dos poucos premiados que pegamos chuva. Ali no início de outubro eu consegui adiantar bem meu plantio. Então eu acredito que eu vou fazer uns 80% de safrinha. Acredito eu que se tudo correr bem vai dar uns 80%. Só que também vou correr o risco dessa chuva cortar final de março, começo de abril, e aí só metade do milho produz e outra metade não vem a produzir. É o risco, o produtor ele sempre investe o dinheiro e fica torcendo. Se a natureza não ajudar, ele dança mais uma vez. Leonildo é um dos pioneiros de Mato Grosso e conhece bem o histórico de chuvas no estado. Para ele, a agricultura sempre foi uma atividade de muito risco. Eu cheguei em Mato Grosso em 1979. O Mato Grosso chovia pra caramba e continuou chovendo. Nós nunca tivemos problema de seca no Mato Grosso. Se nós perdimos alguma coisa foi por excesso de chuva. O eixo da BR-163 trabalha de 1.700 milímetros ano a 2.300 milímetros de chuva. Isso é suficiente para fazer 2 safras cheias, mas tem um risco. Todo ano, quando a chuva atrasa para chegar, ela vai despejar mais tarde um pouco. Então a gente já sabe que é assim.
Então o que o produtor tem que... Ele tem que estar antenado hoje no sistema de clima, tem que parcelar bem seus plantios para a sua colheita não chegar tumultuado, e o risco da janela de safrinha, você vai correr sempre esse risco. Esse ano foi um ano atípico. Ele atrasou o início ali, depois choveu muito dezembro e janeiro, deu aquela cortada ali de 18, 20 dias. Nós tivemos região aqui no estado que chegou a dar 28 dias de sol na época da chuvarada. É lógico que agora ia ter essa chuvarada que está tendo. Hoje é 5 de fevereiro, eu não tenho medo de dizer para você que todo produtor que planta soja no Mato Grosso hoje tem um pedaço para colher. Então é lógico que está todo mundo preocupado. E com retardando, quando você pega uma semana chuvosa que retarda a colheita, você já perdeu um pouco da janela pela entrada da chuva que demorou para chegar em outubro. A preocupação do produtor agora é com a armazenagem e precariedade da BR-163 no estado do Pará para escoar a produção do Médio Norte e Norte de Mato Grosso. Você começa a ter o tumulto da colheita, vem remontuando colheita. E ainda você tem o problema dos armazéns, porque daí todo mundo começa a colher no desespero, soja com 20, 22, 24 de umidade, vai para o armazém e demora para despachar. E isso retorna, o caminhão demora para retornar e começa a complicar. E depois de uma semana de chuva, você tem problema de estrada, você tem problema de armazém, você tem problema de BR-163 que não está escoando, que não termina nunca isso aí é uma azia que dói. Então, quer dizer, o produtor tem que acostumar a viver com problema climático, problema de mercado, problema de tudo quanto é coisa só para o produtor. Valdir Pacheco para o SBA. A gente vai continuar de olho nessa situação da BR-163 e nos demais trechos do Brasil que tem atrapalhado já o início do escoamento dessa nova safra de grãos do país. Bom, e além do Mato Grosso, outros estados brasileiros já colhem a safra desta nova temporada, como é o estado de Goiás, que desde os últimos dias do mês de janeiro já está com as colheitadeiras no campo. De acordo com a AproSoja goiana, a área colhida até o momento alcança 5% de tudo aquilo que foi plantado. De forma geral, as lavouras estão na fase de enchimento de grãos, caminhando para o final do ciclo reprodutivo. Isso acontece por conta do atraso das chuvas em outubro e da concentração do plantio no mês de novembro. Por isso, as atividades de colheita estão um pouco aquém do visto nessas mesmas épocas dos anos anteriores. De acordo com a AproSoja do estado de Goiás, o pico de colheita por lá vai acontecer a partir da segunda quinzena deste mês de fevereiro. De acordo com informações da própria entidade, o relato dos produtores é de que as pragas e doenças nesta safra ficaram dentro da normalidade. Houve um período de veranico de uns 15 dias no mês passado, mas que causou perdas apenas pontuais. De acordo com a AproSoja do estado goiano, a área plantada com soja neste ciclo cresceu em 3,4% por lá, alcançando 3.390.000 hectares. Essa área veio de áreas novas que foram abertas, mas também de migração da cultura do milho. A expectativa do estado de Goiás para a colheita deste ciclo novo é que ele chegue bem próximo ao que o estado colheu no ano passado ou até supere essa marca. Mas, por enquanto, a AproSoja ela se firma junto com a Conab. Ainda acredita em uma safra um pouquinho menor do que a do ciclo anterior, em 10.780.000 toneladas. A AproSoja de Goiás, no entanto, não descarta que este ciclo novo seja também recorde por lá. A comercialização, no entanto, ela segue atrasada, está em 35% de venda antecipada. A Agricultura BR traz agora os valores praticados nos portos brasileiros. Eu falo que nos últimos 15 dias tem tido, apesar de alguma mudança em relação aos valores praticados em Chicago, o dólar aqui no Brasil também, que apresentou reação, há uma certa estabilidade com um ligeiro viés de alta para os preços de referência nos portos brasileiros. Vamos saber como é que vem Paranaguá primeiro. Paranaguá tem apresentado uma certa elevação em 15 dias. No dia 23 de janeiro tinha um valor de R$ 73,20 por saca de 60 quilos. No dia 26, R$ 72,00 a saca. Dia 1º de fevereiro chegava a R$ 71,50. No dia 5, R$ 72,70 por saca. E dia 7, R$ 73,50 a saca de 60
60 quilos de soja em Paranaguá. Vamos falar agora do Porto de Santos. Porto de Santos, a estabilidade total nesse último período considerado de 15 dias. Você confere na Agricultura BR que nesses 15 dias, no dia 23 de janeiro, tinha R$ 73,50 a saca. No dia 26, recuava a R$ 72 a saca. No dia 1º de fevereiro, entrou o mês a R$ 72. No dia 5, subiu para R$ 73 por saca de 60 quilos, chegando nesse dia 7 de fevereiro a R$ 73,50 a saca de 60 quilos. O mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago reagiu positivamente nesta última terça-feira na Bolsa norte-americana, fechando com altas que recuperaram as quedas de 3 sessões anteriores. A gente trouxe para você acompanhar aqui o fechamento do contrato de janeiro de 2018, o contrato de março de 2018, que traz a movimentação nestes últimos dias. No dia 30 de janeiro, esta posição fechava aos $10 por bushel. No dia 31, terça-feira da semana passada, $9,95 por bushel. Na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, $9,85 por bushel. Na última sexta, dia 2, $9,78. E abrindo esta semana, no dia 5 de fevereiro, a $9,69 por bushel. Veja que nesta terça, dia 6, esta posição da soja na Bolsa de Chicago subiu com força, fechando o dia aos $9,87 por bushel, recuperando perdas de 3 sessões seguidas. O que aconteceu com o mercado norte-americano deste grão foi que houve a interferência da queda nas bolsas de valores dos Estados Unidos e acabou interferindo no mercado da soja também. Além disso, as especulações sobre o clima na Argentina continuam ditando a direção do mercado internacional do grão. De acordo com especulações, há agora uma previsão dessas chuvas que estavam sendo esperadas para a Argentina recuarem. E isso, portanto, volta a trazer aquele temor em relação à safra de soja do país. O mercado fica de olho também no próximo relatório de oferta e demanda de grãos dos Estados Unidos, que será divulgado nesta quinta-feira, amanhã, dia 8 de fevereiro. A consultoria AG Resource acredita que, após a divulgação destes dados, o mercado venha a trazer um recuo em virtude dos números que serão trazidos para a Argentina e também em relação às exportações norte-americanas. A gente fica só aguardando eles serem divulgados amanhã e todos eles você acompanha com a gente aqui no Agricultura BR. Nesta quarta-feira, a soja abriu o dia em alta também em Chicago, mas depois voltou a recuar. A gente acompanha como estão os negócios deste momento, então. Soja vem operando agora na estabilidade. O contrato de março de 2018 leve alta de 0,02% e vem negociado a $9,86 mais 50 por bushel. Os contratos para entrega em maio, $9,98 por bushel, também subindo levemente. A posição de julho vem a $10,07 mais 50, sendo que na cotação máxima do dia, veja só, já alcançou hoje os $10,14 por bushel, enquanto a posição de agosto opera $10,10 mais 25, leve alta de 0,04%.
A Agricultura BR volta a falar de fatores climáticos que impactam diretamente o produtor rural. Nós começamos o programa, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais a respeito do tema, em torno do que vem acontecendo com o escoamento de safra do estado do Mato Grosso pelos portos da região norte do país. No Mato Grosso, como você já viu na reportagem do Valdir Pacheco, há um outro fator. Com as chuvas e com a nebulosidade bastante elevada, isso tem atrapalhado o desempenho da soja e também impedido a colheita. Vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que ficam os próximos períodos. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. A colheita da soja e o plantio do milho safrinha no estado do Mato Grosso acabaram sendo prejudicados ao longo dos últimos dias. As instabilidades ganharam bastante intensidade porque estavam associadas à presença de um corredor de umidade, que acaba trazendo mais instabilidades da Amazônia para a região central. Então, houveram episódios de chuvas fortes e intensas que ainda atrapalharam o andamento das atividades no campo. Só que essas instabilidades mais fortes conseguiram aumentar bastante os índices de umidade do solo. Aqui no Mato Grosso, já passa de 90% aqui nessas áreas mais ao norte, considerados índices de encharcamento do solo, um dos motivos porque os produtores acabaram tendo um pouco de transtornos em relação ao andamento das atividades no campo. Agora, nas áreas mais ao sul do Mato Grosso, a umidade está um pouco mais baixa, mas mesmo assim, grande parte ainda das lavouras que seguem em fase de desenvolvimento ainda conseguem manter bom ritmo de crescimento porque os índices seguem satisfatórios, na casa dos 80%. No decorrer dos próximos 5 dias, as instabilidades agora na região centro-oeste começam a perder intensidade aos poucos, mas ainda ao longo dos próximos 5 dias, temos previsão de chuvas fortes no estado do Mato Grosso, ainda por influência da umidade da Amazônia. Então tem previsão de chuva mais forte aqui no noroeste do estado. Pancadas de forte intensidade com risco até para temporais. Os acumulados são bastante elevados, em torno de 70 milímetros é o acumulado para 5 dias. Nas demais áreas do Mato Grosso ainda tem risco de chuva mais forte, acumulados de até 50 milímetros aqui no centro e também na faixa leste do estado. Apenas nas áreas mais ao sul, onde a chuva perde um pouco mais de intensidade, mesmo assim a chuva ainda não cessa. No decorrer do segundo período, as instabilidades agora na região central do Brasil perdem intensidade em todo o estado. Acontece que as chuvas voltam a ganhar intensidade no sul do Brasil. E aí, nessa região mais central, previsão de pancadas perdendo força. Então, ainda tem previsão de chuva no estado do Mato Grosso, só que o volume dessa vez é que é mais baixo. Apenas chove com um pouco mais de intensidade, os volumes podem ainda alcançar 30 milímetros em 5 dias, apenas no noroeste do estado. Nas demais áreas do Mato Grosso, chuva bem mais fraca, pancadas ainda isoladas e irregulares, tanto que o acumulado é baixo e não passa de 15 milímetros na maior parte do estado do Mato Grosso. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos o dia 22 no mês de fevereiro, as instabilidades voltam a ganhar um pouco mais de intensidade na região, só que ainda não tem previsão de chuva volumosa. Apenas chove com um pouco mais de força aqui nessa faixa noroeste do estado. Então, nas demais áreas, o volume não deve passar de 30 milímetros em 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, como as instabilidades perdem intensidade no estado do Mato Grosso, é um cenário bastante otimista para os produtores de soja e de milho safrinha, porque vão poder dar andamento às atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. Por aqui é hora de acompanhar o dólar comercial no Brasil, que nesta quarta-feira vem em movimento de alta. Só para lembrar, nesta terça ele fechou a $1,24, mas ao longo do dia subiu com força, alcançando mais de R$ 3,27. Reforçando os números aqui, o dólar comercial no Brasil encerrou nesta última terça a R$ 3,24 no Brasil, atingindo seu pico aos R$ 3,27. Agora sim, nesta quarta-feira, vem em movimento de alta, com operação a R$ 3,25 mais 4 agora, elevação, Fabiano, de 0,21%. O dólar aqui segue subindo, de certo modo, isso traz um impacto positivo para vários produtos aqui no Brasil. E olha, Juliana, nós estamos aqui muito próximos a estar de uma grande feira que acontece em março, de tecnologia, que é organizada pela Embrapa Gado de Corte, a Dinapec, e hoje tivemos mais cedo o lançamento dessa feira e a Kylie Rodrigues esteve lá.
Eu estou aqui no lançamento oficial da Dinâmica Agropecuária Dinapec 2018. Diversas lideranças estão presentes por aqui. A Dinapec acontece de 7 a 9 de março na sede da Embrapa Gado de Corte. Ao longo da semana, vocês vão acompanhar a reportagem completa do lançamento. Tá aí, em breve a gente acompanha as novidades dessa grande feira importante para o setor rural do Brasil. E é hora do primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, a gente fala que o Ministério da Agricultura prorrogou o zoneamento agrícola de risco climático para semeadura do milho e do feijão de segunda safra no estado do Paraná. Aproveite para entrar em contato conosco pelo 679-9656-2266. Não saia daí, a gente já volta. O Ministério da Agricultura prorrogou o período de semeadura do milho safrinha e também do feijão de segunda safra no estado do Paraná. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 6 de fevereiro. E ela faz uma retificação em cima do zoneamento agrícola de risco climático para as duas culturas no estado. Essa solicitação atendeu a um pedido dos agricultores do estado que não iriam conseguir semear o milho e o feijão dentro do período indicado pelo governo federal para fazê-lo. Isso por conta do prolongamento do desenvolvimento do ciclo da soja, que por conta do clima bastante chuvoso por lá, nestes últimos períodos, acabou retardando o desenvolvimento das plantas no campo. Com isso, a mudança é a seguinte, acompanhe comigo na sua tela. Para a semeadura do milho, o prazo foi prorrogado até o dia 20 de fevereiro, mas não para todas as regiões, apenas para municípios com vencimento do zoneamento agrícola de risco climático no dia 10 de fevereiro. Já para o feijão, o prorrogamento do plantio aconteceu para todas as regiões e, de acordo com o Ministério da Agricultura, ele poderá ser feito agora até o dia 20 de fevereiro. Caso confirme a impossibilidade de semeadura do milho safrinha para os municípios com janela posterior à data 10 de fevereiro, a federação vai reforçar o pedido junto ao Ministério da Agricultura. O assunto segue sendo o milho, agora mercado físico do milho. Você acompanha na Agricultura BR o comportamento dos valores para a saca de milho em alguns dos principais estados produtores do país, começando por Goiás. No dia 7 de dezembro, o valor de R$ 25,00 a saca. Em 4 de janeiro, ele subia para R$ 25,00 a saca de 60 quilos, considerando o período de 60 dias. Já no dia 16, chegou a R$ 25,50, é o maior valor dessa série. Dia 1º de fevereiro, R$ 25,00 e no último dia 7 também R$ 25,00 por saca de 60 quilos, vem com estabilidade os valores com milho no estado de Goiás. Vamos ver agora os preços praticados nos estados do centro-oeste do país, começando agora pelo estado do Mato Grosso do Sul. No dia 7 de dezembro, R$ 22,00 a saca, no dia 4 de janeiro mantinha 22, no dia 23 do mês passado estava em R$ 22,50 a saca, no dia 1º de fevereiro R$ 22,00 por saca, 7 de fevereiro R$ 22,50 a saca de 60 quilos, a alta é de 2%. O último estado que nós destacamos é o maior produtor de milho do país, é o estado do Mato Grosso. Nós temos aqui no dia 7 de dezembro R$ 16,00 por saca, dia 31 de janeiro encerrou o ano a R$ 16,00, dia 16 do mês passado estava em R$ 16,00 a saca de 60 quilos, dia 22 de janeiro R$ 17,00 por saca, recua um pouco nesse 7 de fevereiro para R$ 16,50, mesmo assim uma alta de 3%.
Por aqui vamos falar um pouco sobre o mercado futuro, começando pelos negócios com milho na Bolsa de São Paulo. Não tem muita tradição de negócios, mas você acompanha conosco o que vem acontecendo por lá. Tem alguma liquidez na posição de março, que tem 2.810 contratos negociados a R$ 33,90 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,53%. Dando sequência às informações a respeito do mercado futuro, vamos agora trazer o milho negociado na Bolsa de Chicago. Ele tem uma forte influência sobre o que acontece nos Estados Unidos e lá o milho é utilizado para produzir etanol. Então o mercado de petróleo, que é uma outra commodity não agrícola, influencia diretamente os preços do milho, barril de petróleo e também outros fatores acabam trazendo impactos diretos sobre o mercado do milho. Mas o principal deles é realmente o estoque bastante elevado norte-americano do cereal e temos hoje uma ligeira alta, posições em alta para milho negociado em Chicago. Há pouco tempo tínhamos a posição de março negociada a $3,64 o bushel, alta de 0,27%. Maio, $3,71 o bushel, totalmente estável. Julho, $3,78 o bushel, vem na estabilidade com um viés de queda de 0,06%. E setembro, $3,85 por bushel, queda de 0,12%. Produtores de arroz de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul se reuniram nesta última terça-feira no município catarinense de Turvo para debater a crise em que vive o setor e também colocar no papel as propostas para melhorar essa situação. De acordo com a Câmara Setorial do Arroz, que foi a entidade que organizou esse evento nesta terça, o custo para o produtor de arroz hoje em dia semear e cultivar a sua cultura é de R$ 40 a saca de 50 quilos. Já o preço que o produtor tem recebido pela sua produção no mercado está bem abaixo disso, a R$ 31 a saca. Portanto, o valor nem sequer cobre o custo de produção. Não vamos nem falar a respeito de lucro, né? Todos os motivos que impactam nessa crise em que vive o setor arrozeiro no Brasil, a gente tem uma lista bem longa. A Câmara Setorial do Arroz colocou isso tudo no papel. Excesso de oferta de arroz, consumo estagnado, preços que não cobrem os custos de produção, preço mínimo abaixo do custo, ou seja, preço mínimo estipulado pelo governo federal está em mais de R$ 36 a saca e o valor está abaixo do custo. Endividamento de produtores, inadimplência alta e também importação do arroz do Mercosul. O evento encerrou com a formulação de uma carta aberta que será entregue aos governantes, tanto do governo federal quanto estadual. Também nesta terça-feira, um deputado federal que é ligado ao setor arrozeiro esteve presente com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para pedir ajuda para essa situação. E lá ele foi informado de que o Conselho Interministerial de Estoques Públicos está prevendo fazer a compra de 300 mil toneladas de arroz dos produtores rurais para abastecer os estoques públicos e assim melhorar, de certa forma, a situação de mercado. Além disso, o governo federal já se propôs a realizar leilões de modalidade PEPRO e PEP para ajudar a comercialização do cereal. Serão investidos R$ 100 milhões e o primeiro leilão já terá início neste mês de fevereiro, está marcado para o dia 23. Bom, a gente acompanha de perto agora a situação do mercado gaúcho, como que os valores da saca de 50 quilos do arroz beneficiado estão sendo praticados por lá. A gente, em primeiro lugar, vamos ao arroz em casca, a produção me confirma aqui, preço da saca de 50 quilos no estado gaúcho fechou nesta última terça-feira, dia 6 de fevereiro, a R$ 35,88. Veja que os valores vêm bastante abaixo do custo de produção, que, como a gente viu há pouco ali, está em cerca de R$ 40 a saca, conforme a Câmara Setorial do Arroz. Os valores, eles pararam de cair, agora encontraram uma estabilidade, mas ainda assim vêm muito pressionados.
Veja ainda hoje com a gente que a consultoria da Tagro elevou a expectativa de superávit de produção mundial de açúcar na safra 17/18. Os destaques também da Show Rural Copavel. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta e o assunto da vez é a política no meio rural. Com o fim do recesso no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária deu início aos trabalhos do ano em Brasília. A primeira reunião foi para traçar as estratégias para defender o agronegócio do Brasil. Assuntos como o Fundo Rural e o embarque de bois vivos pelo Porto de Santos estiveram em discussão. Saiba mais na reportagem de Odacil Canepa. O ano começou com os problemas de 2017. Licenciamento ambiental, reforma da Previdência e, principalmente, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A bancada ruralista decidiu que vai mesmo brigar contra os vetos do presidente Michel Temer ao projeto que criou o Refis do Fundo Rural. A relatora, a deputada Tereza Cristina, do DEM de Mato Grosso do Sul, diz que a decisão já foi comunicada ao governo. Então, nós temos aí um trabalho árduo, conversando com o Executivo e tentando derrubar alguns vetos ou uma medida provisória para corrigir. Enfim, hoje nós estamos dando andamento nisso, tomamos a decisão aqui, os deputados da frente, que nós vamos derrubar alguns vetos. Não é possível, é uma dívida que, enfim, que o produtor não tinha, que veio, vamos dizer assim, inesperadamente, num momento muito ruim, né? E nós precisamos, vamos dizer, como foi formulado o projeto de lei, ele deixaria viável esse pagamento. E nós temos medo que, se não conseguirmos derrubar pelo menos alguns vetos, como a multa, o efeito cascata, que traz aí um prejuízo enorme para o produtor rural, principalmente para o pecuarista e para o pessoal de sementes, é muito grave. Outro assunto debatido pela bancada foi a briga jurídica para embarcar boi vivos no Porto de Santos. O presidente da FPA criticou a decisão. A justiça se corrigiu, é por isso que existem várias instâncias. É um absurdo. Enquanto esse tipo de ONGs estiver determinando a pauta no Brasil, o Brasil vai continuar sendo um país dependente de temas ideológicos. As ONGs têm que debater esse assunto dentro do Congresso Nacional, tem que debater esse assunto onde pode mudar a legislação. Agora não pode querer mudar a regra do jogo no meio do jogo. Para aquele gado chegar naquele porto, ele teve que nascer, teve que ser tratado, teve que ser criado, teve que ter um investimento enorme, teve que gerar empregos, gerar impostos. Como que vai impedir algo que tem uma regra clara há tantos anos? Então é um absurdo a postura, às vezes, de alguns segmentos da justiça quando se trata do setor rural. E é claro que isso não pode ser aceitável. Por isso que a outra instância já derrubou isso e derrubou de forma acertada. Odacil Canepa para o SBA. E o Agricultura BR traz agora em destaque a participação do público, a participação do telespectador. É o quadro Somos Todos Produtores. Quem participa com a gente hoje é a Silvânia de Cássia, do município de Poço Fundo, em Minas Gerais. Ela mandou para a gente, Fabiano, imagens das suas lavouras de café. Começamos o bloco, então, aqui de café, já mostrando as imagens da Silvânia. Obrigada, Silvânia, pela participação. Estão aí fotos, então, das suas lavouras, da sua lavoura de café, os pés de café em fase de desenvolvimento. Safra 2018 do grão no Brasil é esperada para ser bastante positiva, em virtude, em especial, da bienalidade alta da variedade aqui no Brasil. Silvânia, obrigada pelo envio das imagens, uma boa safra para vocês por aí e, é claro, uma boa comercialização. Marcelo, você pode participar também do Agricultura BR, manda sua imagem, foto, vídeo da sua produção para o nosso Facebook, para o Twitter ou ainda pelo WhatsApp. O número é 67996562266. E a gente vai saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que fica o clima para as áreas produtoras de café de Minas Gerais.
Minas Gerais e também o Espírito Santo receberam pancadas de chuva de forte intensidade. E essa chuva foi forte e, além disso, também foi bastante frequente. Então, por conta disso, o solo ficou com bastante umidade em áreas produtoras de café aqui de Minas Gerais, do Espírito Santo também. Agora, nas demais áreas do estado de São Paulo e ainda também do estado do Paraná, as instabilidades perderam um pouco mais de intensidade ao longo dos últimos períodos. Foi tempo seco que acabou predominando, com chuva muito fraca e isolada, e os índices de umidade do solo também diminuíram devido a essas chuvas mais escassas. Aqui entre o Paraná e São Paulo, a umidade do solo fica em torno de 80%. No decorrer da primeira semana, as instabilidades agora ainda devem seguir atuando na região produtora de café, só que dessa vez a chuva perde bastante intensidade. Então a chuva volta a migrar um pouco mais para as áreas mais ao sul, principalmente em áreas produtoras de café do Paraná, vai voltar a chover com mais intensidade, acumulados de até 30 milímetros aqui em grande parte do estado paranaense. Agora, no estado de São Paulo, Minas Gerais e no Espírito Santo, as instabilidades perdem bastante intensidade. O tempo mais seco vai voltar a predominar por alguns momentos, principalmente entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Tem previsão de chuva, mas de maneira fraca, isolada, e também aquelas pancadas que ocorrem de curta duração entre os períodos da tarde e da noite. No decorrer da segunda semana, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, as instabilidades ainda devem seguir atuando aqui entre o Paraná, sul do estado de São Paulo. Acontece que essa chuva toda é influenciada por um sistema frontal que vai passar pela costa da região sul em direção à costa da região sudeste. Vai conseguir manter as instabilidades principalmente entre o Paraná, sul do estado de São Paulo. Então, Minas Gerais e o Espírito Santo ainda devem ter pancadas de fraca intensidade. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 22 do mês de fevereiro, a chuva volta a migrar um pouco mais aqui para as áreas mais ao norte, centro-oeste e sudeste, que voltam a receber as pancadas mais significativas. E o volume de água também deve ser mais elevado, mesmo assim não passando de 30 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, após os períodos de chuvas fortes em áreas produtoras de café de Minas Gerais e do Espírito Santo, agora as pancadas se tornam cada vez mais fracas. Mesmo assim, o solo ainda segue com bastante umidade, garantindo bom crescimento dos cafezais da região. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. Vamos agora às informações do café aqui no Brasil. Informações para o mercado. O Arábica teve um dia de valorização nesta terça-feira. Foi a segunda sessão seguida de alta, ou melhor dizendo, de recuperação, visto que os valores estão muito pressionados. De acordo com a apuração do CPEA feita no estado de São Paulo, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação bebida dura para melhor, fechou o dia a R$ 442,67, marcando, portanto, o segundo dia de alguma recuperação. O mês de fevereiro, melhor dizendo, já registra alguma queda em relação ao fechamento de janeiro, apesar da elevação vista nos últimos 2 dias. Vamos saber como é que vem as posições negociadas em Nova York agora, com a Agricultura BR mostra. Temos aqui Nova York com alguma recuperação nesta quarta-feira. Posição de março negociada a $1,23 a libra peso, com alta de 0,81%. Maio, $1,26 a libra peso, com alta de 0,75%. Posição de julho, $1,28 mais 25 por libra peso, alta de 0,73%. E a posição de setembro, negociada a $1,30 mais 75 a libra peso, ela é negociada com alta de 0,92%, recuperação, portanto, nesta quarta-feira para café arábica em Nova York. O preço da saca de café Conilon voltou a registrar perdas nesta terça-feira, depois de ter tido um dia de ganhos na segunda desta semana. De acordo com a apuração feita pelo CPEA no estado do Espírito Santo, o valor da saca de 60 quilos do grão tipo 6
Peneira 13 acima fechou a terça a R$ 318,22, alguns centavos abaixo do valor do dia 5, segunda-feira desta semana. Ainda assim, a gente vê alguma leve recuperação acontecendo para o valor do café Conilon aqui no Brasil, que caiu com muita força nos últimos períodos, em virtude dessa safra que vem por aí, que é considerada positiva por órgãos oficiais. Vamos ver o mercado internacional, então, negociação em Londres para o café robusta, referência importante para o Conilon. Posição de março, $1.797 a tonelada, queda de 0,38%. Maio, $1.768 a tonelada, queda de 0,11%. Julho, vem com recuo de 0,11% também, $1.793 por tonelada. Posição de setembro, perde 0,05% agora, praticamente estável, a $1.795 a tonelada. Posição de maior liquidez é a de março. Tivemos uma recuperação um pouco mais evidente para os negócios com café robusta em Londres durante esse começo de semana. Hoje vem em ligeira estabilidade, muito próxima à estabilidade, os negócios, com exceção da posição de mais curto prazo. Veja conosco a seguir as últimas informações a respeito do mercado global de açúcar. Tem previsão de aumento de excedente de açúcar na safra atual. Vamos falar um pouco a respeito da Show Rural Copavel, que acontece em Cascavel, no estado do Paraná. Não sai daí, a gente já volta. E durante a edição 2018 da Show Rural Copavel, a Dow Dupont fez o lançamento global de sua nova marca de sementes. É o primeiro lançamento global da divisão agrícola depois de ter tido início a fusão entre Dow e Dupont. Trata-se da Brevant, que é a marca agora internacional de sementes, que vai atender Brasil, Argentina, Paraguai, México e alguns países da Europa. Essa é a expectativa em relação a essa semente, que vem para substituir outras tradicionais que eram dessas marcas Dow e também Dupont, a Codetec, a Biogene e também a própria Dow, que serão substituídas todas pela Brevant. Na oportunidade do lançamento, que aconteceu nesta semana em Cascavel, foi falado a respeito do plano em que vai acontecer nos próximos meses, durante essa integração entre as duas empresas, que agora formam essa nova divisão agrícola, na substituição dos produtos em relação ao mercado voltado para o agricultor brasileiro. Na oportunidade do lançamento, o presidente da divisão agrícola para Brasil e Paraguai, o Roberto Ram, falou a respeito das expectativas. Você acompanha agora. Mais uma vez, nós escolhemos o Brasil para sediar o anúncio dessa marca global de sementes. Também agradecer a presença dos nossos produtores, nossos clientes, parceiros, associações, toda a imprensa que nos prestigia, secretário Norberto, muito obrigado. E é um momento único para a nossa empresa. Estava Copavel nesta semana e você observa que teve uma grande participação de produtores rurais que estavam no momento participando do lançamento da nova marca Brevant, que agora, primeiro lançamento de visão global, acontece no Brasil, aconteceu, portanto, durante a Show Rural Copavel. Depois do lançamento, eu conversei com o Roberto Ram, presidente da divisão agrícola, que explicou um pouco melhor esse processo de integração entre Dow e Dupont. Acho que é uma oportunidade de estar unificando marcas como Dow Sementes, Biogene, Codetec e ter um único portfólio para atender a necessidade e facilitar a escolha do produtor brasileiro. Todo o investimento de pesquisa e inovação da companhia vai se tornar disponível para a escolha do produtor agora através de duas marcas âncoras. Então é a Pioneer e a Brevant Sementes, que a Brevant unifica todas as marcas que eu já comentei e é parte da nossa estratégia de ter
multicanal, multimarca para atender a necessidade do produtor brasileiro. Bom, durante essa semana acontece a Show Rural Copavel, você vai ter mais informações a respeito da feira e também do lançamento dessa marca nova, Brevante. Foi de certo modo, uma exigência de mercado, mas é um lançamento que acaba atingindo bastante o produtor rural brasileiro que estava acostumado a fazer a aquisição das suas marcas tradicionais. Ainda nessa edição e durante a semana você terá outras informações a respeito da Show Rural Copavel. A consultoria Datagro elevou a expectativa de superávit na produção mundial de açúcar na safra 2017-2018, ou seja, ela aumentou a projeção de excedente de açúcar produzido e a comparação com o que é consumido em todo o mundo. Os números são claros, eles mostram para a gente que deve haver uma produção realmente maior de açúcar do que a do consumo na temporada atual, que é entre o período de outubro de 2017 até setembro de 2018. Anteriormente, a consultoria Datagro estimava que o superávit, ou seja, o excedente de açúcar, seria de 2.020.000 toneladas. Agora elevou bem essa projeção para 3.700.000 toneladas. Vale lembrar que a consultoria ela traz uma seguinte situação. Esse quadro aqui pode vir a mudar por conta do Brasil, que deve ter na safra seguinte agora de cana-de-açúcar, temporada 18, 19, melhor dizendo, um ano mais alcooleiro, ou seja, produzir mais etanol do que o açúcar. E aí esse quadro de oferta mundial de açúcar pode ser alterado, uma vez que o Brasil é o maior produtor dela em todo o mundo. Bom, a União Europeia tem se destacado cada vez mais na situação de exportações de açúcar. Tanto é que no mês de dezembro ela bateu recorde para o mês em relação ao que já havia exportado nesta época nos anos anteriores. A União Europeia, então, entrando com bastante força nas exportações de açúcar. Vale lembrar que por lá o açúcar é produzido em sua maioria a partir da produção de beterrabas. Entre os meses de outubro a novembro, a União Europeia havia enviado ao exterior 638.000 toneladas de açúcar. Em dezembro, apenas alcançou o volume recorde, que eu comentava há pouco, de 336.000 toneladas. Com isso, o último trimestre de 2017 foi o mais forte que a União Europeia já havia registrado. E na comparação com o quarto trimestre de 2016, a diferença é muito grande. A gente acompanha os números da Datagro, agora aqui na tela. Enquanto no quarto trimestre de 2016, fazendo uma correção ali, a União Europeia havia enviado ao exterior 256.000 toneladas de açúcar. No quarto trimestre do ano passado, 2017, foram 947.000, mostrando, portanto, que os países que compõem o bloco, que são 27, têm ampliado cada vez mais os seus embarques ao exterior. Agora, em relação às exportações do grupo no ciclo 2017-2018, a Datagro vem melhorando cada vez mais a expectativa total de embarques, uma vez que a União Europeia tem mostrado cada vez mais força neste mercado nos últimos meses. Com isso, vem crescendo essa expectativa. A estimativa inicial era de que o bloco exportasse no ciclo 2.800.000 toneladas do adoçante. Depois, elevou para 3 milhões esta projeção e agora para 3.520.000 toneladas, portanto, mostrando a força do bloco neste mercado atualmente. Só para a gente trazer uma comparação aqui com o ciclo passado, na temporada 16-17, a União Europeia havia exportado 1.390.000 toneladas. Para 3,5 milhões, a diferença é bastante grande.
Vamos agora ver, Juliana, como é que vem os valores. Você estava falando a respeito de açúcar, os últimos dados da Datagro. Vamos saber agora como é que o açúcar tem se comportado no mercado internacional. Ele que tem como base a Nova York. E nós temos aqui a posição de março ganhando 1,08% a 13 centes de dólar mais 99 por libra-peso. Posição de maio, 13 centes de dólar mais 96 a libra-peso, com alta de 0,79%. Julho, 14 centes de dólar mais 12 a libra-peso, alta de 0,49%. Outubro, 14 centes de dólar mais 44 a libra-peso, com alta de 0,34%. A recuperação nesse momento para os negócios com açúcar na Bolsa de Nova York. E nós vamos para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar de milho e o destaque vai ser o estado de Goiás, Fabiano, que nessa safrinha pode recuar em até 15% a área plantada. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Entre em contato pelo WhatsApp. O número é 67 99656 2266. Fique com a gente, já já voltamos. Estamos de volta, a Agricultura BR volta a destacar o milho por aqui e a informação da vez é para o estado de Goiás. Olha, de acordo com a ProSoja goiana, a área a ser semeada com milho safrinha neste ciclo pode ser até 15% menor. A projeção fica mais clara quando a ProSoja comenta a respeito do que está acontecendo por lá. As lavouras de soja ainda estão na fase inicial de colheita. A gente até já destacou aqui nesta edição que 5% da área plantada já foi colhida. O número está atrás do visto nas safras anteriores por conta do atraso no plantio da oleaginosa. Isso acabou empurrando para frente a safrinha de milho e a projeção, portanto, desta redução por lá. De acordo com o consultor da ProSoja de Goiás, a situação é a seguinte: acreditamos que os produtores vão baixar investimentos e, pelo estreitamento da janela ideal de plantio, devem também reduzir a área cultivada. A nível estadual, acreditamos que essa redução varie de 10% a 15% na comparação com o inverno anterior. Quem disse isso foi o Cristiano Palavros, consultor técnico da ProSoja de Goiás. Só para a gente relembrar aqui, no ano passado, o estado de Goiás cultivou 1.260.000 hectares com milho na safrinha e colheu 7.774.000 toneladas. Redução, então, esperada para este ano é entre 10% a 15%. E o programa segue agora trazendo a sua participação de casa. Chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. E a pergunta vem lá do estado de Goiás. Vamos ler na tela quem mandou ela para a gente. Foi o Antônio Martins, do município de Goianésia. Ele perguntou o seguinte: tem como vocês mandarem informações de previsão do tempo para a minha região? Região, então, de Goianésia? É claro, Antônio, tem sim. Quem traz os detalhes é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Antônio Martins, da região de Goianésia, no estado de Goiás, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos dias. Bom, após períodos de instabilidades na região, onde as pancadas ocorreram de maneira frequente e com forte intensidade, o solo segue com bastante umidade. Os índices passam de 90% aqui nessas áreas em rosa, aqui nas áreas mais ao sul do estado de Goiás, onde a umidade fica em torno de 80%. De maneira geral, o solo segue com bastante umidade na maior parte do estado goiano. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda temos previsão de pancadas de forte intensidade por conta da influência de ventos que sopram lá no alto da atmosfera, transportam mais umidade da Amazônia para a região central do Brasil. E por conta disso, o estado de Goiás ainda recebe instabilidades de forte intensidade, acumulados de 30 até 50 milímetros na maior parte do estado. Somente a partir da próxima semana é quando essa chuva perde intensidade. Acontece que a chuva vai migrar para as áreas mais ao sul do Brasil e, por conta disso, as instabilidades perdem intensidade na região central do Brasil, inclusive na região de Goianésia. Dessa vez, tem previsão de pancadas fracas, acumulados baixos, que não passam de 15 milímetros nas áreas mais ao sul do estado de Goiás e 5 milímetros nas áreas mais ao norte do estado goiano. Então, são pancadas de fraca intensidade e de curta duração, que acabam ocorrendo intercaladas com dias de tempo mais seco. Ao longo do terceiro e último período, até o dia 20
22 de fevereiro, as instabilidades voltam a ganhar um pouco mais de intensidade. Tem previsão de acumulados de até 30 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, teremos uma certa irregularidade nas chuvas na região de Goianésia. Agora, nos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva forte. Meados do mês de fevereiro, a chuva volta a perder um pouco mais de intensidade, mas mais para o final do mês, a chuva volta a ganhar um pouco mais de intensidade na região, ainda sem chance de chuvas volumosas. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Ju, até mais. E obrigada a você, Antônio, também por ter participado com a gente. Bons negócios para vocês por aí. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E está acontecendo nesta semana em Cascavel, no Paraná, a Show Rural Copavel, uma das maiores feiras agropecuárias do país. O meu colega Fabiano Reis esteve por lá no início desta semana para conhecer de perto as novidades recém-lançadas. Durante o evento, ele conversou com um especialista sobre as defesas que existem hoje em dia para as lavouras no que diz respeito às pragas e doenças. Vamos conferir. E nós seguimos aqui na Show Rural Copavel, onde está sendo apresentado uma série de fatores que colaboram com o produtor rural a ter melhores resultados no campo. Eu estou aqui com o Rafael Abeste, ele que é gerente de marketing regional para o sul do estado do Paraná, da nova empresa Divisão Agrícola formada pela fusão da Dow com a Dupont. Rafael, nós temos aqui sendo apresentado uma série de fatores para o produtor rural que colaboram com ele para ele lidar com uma série de problemas que ele acaba tendo no campo, seja de ordem por invasão de pragas e também outras questões. Como é que está sendo essa relação com o produtor rural aqui durante a Show Rural Copavel? Fabiano, boa tarde. Exatamente. Nós estamos com uma abordagem diferente esse ano, onde nós apresentamos soluções aos problemas que os agricultores encontram no dia a dia de suas atividades, né? Nós temos um stand onde nós apresentamos a divisão agrícola dessa nova companhia, mostramos os nossos valores e temos aí demais stands onde nós apresentamos os problemas encontrados desde o manejo de invasoras até o manejo de doenças. Tudo visando o quê? A alta produtividade e resolver os problemas que os agricultores encontram no dia a dia de seus afazeres. O produtor tem essas questões a serem enfrentadas no dia a dia. Nós sabemos que ele atua num mercado extremamente competitivo e que depende também de fatores internacionais. O mercado agrícola atua dessa maneira. Neste caso, principalmente, quanto mais acertado é o investimento no campo, isso comprando a semente acertada, os defensivos de maneira correta, ele consegue ser mais competitivo no mercado. Hoje, dentro da agricultura, o cenário agrícola que nós temos que ser eficientes. E o que nós buscamos proporcionar com as nossas soluções é minimizar os erros. Então, a partir do momento que o agricultor ele tem mais conhecimento sobre o problema que acomete o seu sistema produtivo, lhe permite ele ser eficiente, cirúrgico, né, obtendo um resultado mais positivo e melhor. Aqui nós temos, aqui bem atrás de nós, aqui nesse cenário que a equipe montou, tem duas sacas. Tem sacas de bulva e amargoso, que é um dos problemas que acabam atingindo o produtor de soja, da oleaginosa. É um combate, é uma maneira também de chamar a atenção do produtor rural que ele precisa produzir soja e não essas pragas que acabam prejudicando e muito. Exato. Foi um trabalho de comunicação que foi feito, onde o problema que nós estamos tendo com essas duas invasoras, tanto o capim amargoso como a buva, ele tem se tornado tão frequente e ele tem acarretado tantas perdas dentro da cultura da soja, que se nós não tomarmos cuidados, daqui a uns dias nós vamos estar colhendo semente de capim amargoso e semente de buva para exportação e não soja. Então é um problema presente, é um problema que nós precisamos contornar, que causa prejuízo dentro do sistema produtivo do agricultor e nós não podemos deixar essa semente semear. Tá certo, Rafael. Rafael, quero agradecer a sua participação aqui no canal do Boi. Desejamos sucesso a vocês aqui durante a Show Rural Copavel e também a nova divisão agrícola que foi formada. Eu que agradeço a presença de você, Fabiano. Você teve a oportunidade de estar conosco nos estandes e convido também o produtor a estar passando pelo nosso estande e conhecendo as nossas soluções.
Tá certo, Rafael, obrigado pela sua participação. Fabiano Reis para o Sistema Brasileiro do Agronegócio. E conforme os produtores de soja brasileiros avançam na colheita da oleaginosa, é inegável. Os problemas vão se consolidando, se mostrando como eles são e vendo que teve poucos avanços desde o último ano. Eu falo principalmente da colheita no norte do estado do Mato Grosso e o escoamento da safra de soja para os portos da região norte, que continuam tendo grandes problemas para fazer isso. Olha a imagem que nós temos aí dos caminhões atolados. Bom, nos últimos dias, caminhoneiros transportando soja publicaram vários vídeos nas redes sociais, como este que a gente está vendo agora, incluindo imagens de drones, mostrando que não conseguiram avançar em um trecho não pavimentado da rodovia federal BR-163, no estado do Pará. Há áreas que estão sendo mais afetadas, entre elas a da região do distrito de Moraes Almeida, da cidade de Novo Progresso, no Pará, onde o tráfego foi interrompido por cerca de 60 quilômetros. A fila de caminhões começou a se formar há cerca de 8, 9 dias, chegou a ter até uma grande distância, essa fila tinha 60 quilômetros, há quem diga 75 quilômetros. Neste momento está em 25 quilômetros, de acordo com as estimativas do DENIT. Bom, a AproSoja do Mato Grosso disse que milhares de caminhões ficaram presos em torno do município de Moraes Almeida, depois que bloqueios do Exército interromperam o tráfego para manutenção e também construção. Nós estamos vendo as imagens aí, essas imagens foram feitas por caminhoneiros mesmo, estão subindo nos veículos para fazer essas imagens. Eu lembro também que está tendo um forte trabalho, é importante lembrar que o trabalho está sendo feito. O problema é que no país tem sido, como há muitos anos, de certo modo, da mão para a boca. Isso porque o Exército tem atuado na região, tentando formar essas rodovias, fazer isso virar uma rodovia já há algum tempo. Eu lembro de uma gravação feita pelo CMA, que é o Comando Militar da Amazônia, até mando um abraço para o pessoal do CMA, que está fazendo um forte trabalho para tentar evitar que isso volte a acontecer. Mas, realmente, ainda tem um prazo para que isso seja concluído, para que seja terminado. Portanto, os caminhoneiros, o país vai ficar ainda bastante tempo prejudicado com essa situação. Estava dizendo a respeito do CMA, do Comando Militar da Amazônia, mas tem outros comandos também que estão participando, do Centro-Oeste, também do estado do Pará, para tentar resolver a situação de uma vez. E também agora, nesse momento, dando apoio para os caminhoneiros que estão parados na região. O atoleiro continua. E a gente muda de assunto agora, vamos falar de coisa boa, de tecnologia. Olha, a Dinapec 2018, que acontece em março em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, teve um evento realizado na manhã desta quarta-feira de lançamento oficial. A repórter Kylie Rodrigues esteve por lá e mostra pra gente agora como foi. Participaram do lançamento oficial da Dinapec lideranças do agronegócio. Após as apresentações, o governador do estado falou com a imprensa da importância da feira para o setor produtivo. E hoje dá para conciliar você produzir com sustentabilidade. A agropecuária de baixo carbono é você implantar plantio direto, melhorar essas condições e diminuir as pastagens degradadas, que elas acabam sendo emissoras cada vez mais de gases de efeito estufa, que aumenta o aquecimento global. Então a Embrapa, junto com o governo, tem feito esse trabalho com as instituições de pesquisa para Mato Grosso do Sul ser o primeiro estado carbono neutro do país. Isso é algo importantíssimo, porque a gente vai neutralizar as emissões de gases com boas práticas produtivas. E isso é fruto do quê?
pesquisa, inovação, tecnologias novas que estão vindo e a gente tem que aproveitar isso. Oportunizar o produtor rural a possibilidade de acesso a novas tecnologias. E o Dinapec vai trazer novas tecnologias sustentáveis aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul e do nosso país para que possamos aumentar cada vez mais a nossa produtividade baseada em sustentabilidade. O tema deste ano é agropecuária de baixo carbono. Quem visitar a feira vai acompanhar as principais tecnologias disponíveis para o setor. A Dinapec ela tem se consolidado ao longo dos anos. No seu início, em 2006, tivemos a visita de 500 produtores, técnicos, estudantes. Na edição do ano passado já chegamos a quase 3.000 e isso tem crescido. Ao longo desse período nós temos também nos unido a parceiros do setor produtivo, também outras instituições de pesquisa, sejam universidades, outras unidades da Embrapa, fundações de pesquisa também. E isso tem nos possibilitado oferecer um leque cada vez maior de soluções tecnológicas, apresentar um leque maior de soluções tecnológicas para o nosso público. A Dinapec acontece na sede da Embrapa Gado de Corte entre os dias 7 e 9 de março. O evento contará com roteiros tecnológicos e oficinas. A entrada é gratuita. Tá aí as informações a respeito da Dinapec 2018, uma feira que você vai acompanhar aqui ao vivo pelo Canal do Boi, inclusive com o lançamento aqui pelo Agricultura BR. Nós vamos ter o primeiro dia com um forte debate. Vou pedir para o pessoal tirar o áudio do ponto, o pessoal que está operando aqui o áudio para nós, mas que vai acontecer a Dinapec com transmissão pelo Canal do Boi e debate dentro do Agricultura BR. Bom, reta final do programa chegando, vamos acompanhar a soja em Chicago e dólar aqui no Brasil para a gente encerrar essa edição. Soja vem neste momento operando com queda, negócios têm leve baixa em relação ao fechamento desta última terça-feira. Foi dia de alta, eu lembro a você. Posição de março vem a $9,85 mais 50 por bushel, leve queda de 0,07%. Maio também cai da mesma forma, vindo a $9,97 por bushel. Mas veja na coluna cotação máxima que essa posição já chegou aos 10 hoje. Julho vem agora a $10,06 e a posição de agosto, $10,08 mais 50, subindo um pouquinho mais, 0,12%. Vamos saber como é que está o dólar. O dólar vinha com ligeira alta na abertura do Agricultura BR, moeda que ganhou muita força nos últimos dias por conta da movimentação no mercado norte-americano, mercado de trabalho principalmente, que tem influenciado de uma maneira que está todo mundo acreditando que a taxa de juros possa vir a subir por lá. Vamos saber como é que o dólar comercial está operando neste momento, se a equipe tiver. Não tem aqui nesse momento, dólar que vinha na casa dos R$ 3,25 na abertura do Agricultura BR. Na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília, aí você vai acompanhar o fechamento da moeda aqui no país. Esta edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais.